Então, vamos dar início aqui à nossa Semana da Física. É com muito prazer que a gente recebe a todos vocês, certo? Incluindo o professor André Assis, que gentilmente pôde atender nosso pedido de vir falar aqui. Tá? Eu vou começar pedindo para o professor Arthur fazer um breve panorama do nosso curso, certo? Só para pontuar esse momento, ok? Arthur, por favor. Eu vou falar uns 10 a 15, mas já quero 5 minutos só. O pessoal ali me pediu para eu falar rapidamente sobre o curso, deve ser não porque eu sou o mais velho, mas o professor Campos e o professor Célio não estão aqui, né? Eles são os mais velhos do que eu aqui. Então eu vou só contar uma história aqui do curso. O curso começou em 2006, 2006/2, em junho de 2006, porque a Universidade Federal de Alfenas transformou a Universidade Federal de Alfenas em 2005, né? Antes era no centro universitário. E os primeiros cursos que começaram em 2006 devido à expansão da universidade foi a física, a ciência da computação, a pedagogia e a matemática. Aí depois vieram os outros cursos, que hoje nós temos 32 cursos. O curso de física começou com 2 docentes, o professor Célio e o professor Campos, que começaram a trabalhar aqui em 2006, no meio de 2006 foram contratados. Aí em 2009, 2008, chegaram os professores, a professora Mirta e eu, e aí depois vieram os outros, Persson, Hugo e os demais, 2009 e 2010. Né? Então o curso começou com 2 docentes e um laboratório. Hoje nós somos 11 docentes físicos e temos 5 laboratórios de ensino e 6 laboratórios de pesquisa. Tá? Eu notei aqui, porque eu não tenho muito tempo, né? O curso hoje é nota 4 no ENAD, né? Nós começamos com nota 3, hoje somos nota 4. E aí eu tenho aqui o que significa ser nota 4. O ENAD vai de 1 a 5. Existem 22 dos 178 cursos avaliados ano 2015, 22% tem nota 4 e 5, e nós estamos entre os 22% mais bem avaliados no Brasil. Partido. Oi? Primeiro partido. Primeiro partido. Nós já foram formados aqui, de acordo com o levantamento, de acordo com o Data Arthur, ainda sabe de cor todos os alunos que já formaram aqui, os nomes, eu posso ter esquecido alguém. Então isso aqui é 35, não tem menos não, é mais, talvez mais uns 5 ou 6, eu acho que eu não tenho esquecido não. Enfim, aqui nessas 6 turmas, né, 2006/1, 2007/2, 2009, 2010, 2011 e 2012, já foram formados aqui, acredito eu, em torno de 35 alunos, tá? 35, não são muitos, né? Só que os números eu acho interessantes. 63% desses 35 são professores. Estão atuando como professores no ensino médio, né? 11 são concursados, desses 35. 22 estão na pós-graduação. Tá? E que mais? 20 estão na pós-graduação. Tá? São 20 na pós-graduação, 11 concursados, 22 são professores, tem alguns que não são concursados. Tá? E que eu falei, 63% dos formados estão atuando na docência. Então eu acho que nós estamos cumprindo nosso papel aqui de formar professores. É um curso de licenciatura, se 63% estão na docência, eu acho que estamos cumprindo nosso papel. Esse ano, o curso, a física hoje, ela conta com um curso de licenciatura e está atuando em 2 cursos de pós-graduação, né? O mestrado acadêmico em física e o mestrado profissional em ensino de física da SBF. Nós tivemos a primeira defesa hoje do Jean. Né? Então eu acho que nesses 10 anos, eu acho que nós estamos conseguindo cumprir nosso papel aqui enquanto formadores de professores de física. Todos? Obrigado. Eu vou convidar o professor Hugo, que foi quem possibilitou a vinda do professor André. Bom, boa noite a todos.
simplesmente impossibilitei, eu simplesmente estendi o convite da nossa comunidade ao professor André. Vou fazer uma breve apresentação dele aqui. O currículo dele é extenso, vou tentar ser breve. O professor André ele é formado, né, graduado e fez também um doutorado na Unicamp, é docente da Unicamp desde 1989, se não me engano, por favor, se me corrija, André. Ele tem o prazer enorme de ter sido aluno dele de graduação, né? Fizemos uma iniciação científica, né, André, juntos. Ele é muito responsável por, vamos dizer assim, a minha bagagem de física, a minha cultura também de física, não só conteúdo, se deve muito ao professor André. Bom, o André ele trabalha em várias áreas de pesquisa, entre as inúmeras delas, né? Gostaria de citar aqui a eletrodinâmica, a mecânica, que é o tema do nosso colóquio de hoje, a cosmologia, história da física, tem várias iniciativas de divulgação de ciência, né? E física, tem mais de 100 artigos científicos publicados. É importante ressaltar também os 13 livros em língua portuguesa, tem livros em inglês, russo, italiano, o que mais? Bom, exatamente, não pode deixar de falar. Ele é ganhador de 2 jabutis, né, prêmio jabutis, né, sobre a eletrodinâmica de Weber em 98 e 2012 pela eletrodinâmica de Ampère, né. Só para vocês situarem, né, o prêmio jabuti é o maior prêmio, né, da literatura brasileira, né. Bom, se eu não esqueci de nada, também fiz a minha cola aqui, né. Bom, ele também é tradutor, isso é muito importante colocar, né, está trazendo para a língua portuguesa, né, livros importantes como o Principia e o Óptica de Newton, e talvez vocês devam conhecer também o Survey de Física Básica, né, os volumes 1, 2, 3 e 4, também participou da equipe de tradução e revisão técnica. Enfim, é um profissional da área de física, né, muito atuante e é uma honra, então, em nome de toda a comunidade, estar recebendo o professor André hoje aqui. Em nome da comunidade, então, muito obrigado, professor. Passo, então, a palavra agora para o senhor. Bom, boa noite a todos vocês aí. Prazer é muito grande estar aqui. Agradecer ao professor Hugo, em nome de toda docentes, funcionários e vocês, alunos aqui da Unifal. Para mim é muito contente estar aqui, ainda mais na comemoração dos 10 anos do curso de Física. E para mim é uma alegria maior ainda por eu ser também mineiro, né? Sou de Juiz de Fora, então é um prazer enorme estar aqui, podendo trocar algumas ideias com vocês hoje. Aquilo que eu vou estar discutindo aqui hoje com vocês, eu vou fazer uma apresentação, mas eu acho que o mais interessante é a conversa, a discussão, as perguntas ao final da apresentação. Então, eu vou tentar lidar com um dos temas mais básicos que a gente tem na física e que todos vocês já viram, porque a gente vê tudo isso já no ensino médio. Então, o que a gente vai estar falando aqui, essencialmente, é a mecânica do Newton. O Newton é o cientista que eu mais admiro, sempre é o que eu mais tive como ídolo, né? A pessoa que eu estudei bastante as obras dele e sempre admiro mais e mais sem pestanejar, né? De longe é ele e Arquimedes. E o que a gente vai estar falando aqui hoje é sobre as leis do Newton da mecânica. O Newton, ele apresentou essa obra tem 300 e quase 50 anos, 1687, ele publicou um livro que eu acredito, e a maioria dos físicos acreditam, como a maior obra de física de todos os tempos. Vai continuar assim enquanto houver gente vivendo na Terra, né? Assim como os elementos de Euclides é a maior obra da matemática,
o Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, que é conhecido pelo título em latim, Principios, né? É, sem dúvida alguma, a maior obra que a gente já teve, vai continuar tendo para sempre. Bom, ele foi escrito originalmente em latim, mas depois já foi traduzido para vários idiomas, e eu sugiro a vocês que depois procurem a versão em português, que está disponível completa pela editora da USP, a EDUSP. Então ele é dividido em 3 partes. A primeira foi publicada em 90 e a parte 2 e 3 em 2008. E tem também na coleção Os Pensadores, que às vezes é mais acessível, o iniciozinho e a parte final do Princípio está lá na coleção Os Pensadores. Então é fácil de vocês adquirirem. E não deixem de ler o original, isso é fundamental. Não estudem só por livro didático, etc. Né? O que eu vou estar discutindo com vocês aqui é o exemplo mais simples que a gente tem da dinâmica, que a estática é a obra do Arquimedes, né? É o princípio do empuxo, aquela história da coroa, a lei da alavanca, tudo isso aí é estática, é o Arquimedes. Dinâmica é Newton. E aí, o problema mais simples que a gente pode tratar com a mecânica do Newton é a queda livre. Então, essa daqui é a maçã do Newton, né, que eu vou simplesmente soltar. Né? Então, é o problema mais simples que a gente pode imaginar que tenha alguma coisa dinâmica, força e aceleração. Por que ele é o mais simples? Porque, essencialmente, a gente tem uma força constante gerando uma aceleração constante aqui na superfície da Terra. Então, F igual a NA, a força é o peso, mg igual a NA, corta as massas, aceleração igual ao g. Se você coloca lá os números, o g, a constante gravitacional, a massa da Terra e o raio da Terra ao quadrado, você chega no famoso 9,8 metros por segundo ao quadrado. E daí? O que a gente tem para discutir sobre isso? Não é um problema muito simples? Aparentemente é, mas aqui eu vou mostrar para vocês que ele é extremamente complexo, o que está por trás dele. Para começar, a gente fala, por que esse daqui é o problema mais simples de todos? Porque é um problema de 2 corpos. Quais são os 2 corpos? A Terra e a maçã, né? Aí eu posso começar a falar para vocês, mas só 2 corpos? Mas e o Sol, a Lua, os planetas? Eles estão longe. E as estrelas? Bom, as estrelas também estão longe, né? Mas tem as galáxias também estão longe. Aí a gente pode falar, bom, tudo bem, elas estão longe. E aí, a gente fala, a lei mais importante que a gente tem da gravitação é a lei de Newton da gravitação, que ele também apresentou nesse livro, Princípio. Ele não apresentou em fórmulas, como está aqui, em palavras, mas essencialmente seria que a força gravitacional é proporcional ao produto das massas e cai com o quadrado da distância entre os corpos. Então a gente fala, não é um problema de 2 corpos, porque você tem estrelas e galáxias ao redor. Aí a gente podia falar, bom, mas a estrela está longe, e aí a força cai com 1 sobre R2. Então você pode esquecer a força da estrela, porque ela é pequenininha. Aí eu respondo, uma estrela você pode esquecer. Mas e todas as estrelas? E todas as galáxias? Aí você já não pode mais esquecer. Porque pode ser que a força que todas elas fazem na maçã pode ser igual ao peso, pode ser maior que o peso. E se eu tiver infinitas estrelas, infinitas galáxias, e sei lá o que mais que tem por aí? Então a força que todas elas fazem pode até ser infinitamente maior do que o peso. A de uma estrela ou de uma galáxia é pequenininha, mas de todas elas pode ser muito grande. Então você não pode esquecer. Aí você fala, bom, mas eu posso imaginar um problema de 2 corpos, mas na realidade são infinitos corpos, ou pelo menos uma imensidão de corpos. Então a gente esquece, nós, que eu digo a gente, quando a gente aprendeu no ensino médio, quando a gente dá aula nisso, a gente fala um problema de 2 corpos. Mas o Newton não esqueceu. Ele levou em conta a força das estrelas.
E para isso eu vou apresentar aqui palavras do Newton no livro Principia. Então, é um dos teoremas, são vários teoremas, é um livro muito matemático, mas tem um que é o mais importante do ponto de vista cosmológico. O Newton então imaginou, está aqui a minha maçã, aqui estaria a Terra e tem estrelas ao redor. Aí o Newton resolveu calcular a força de todas elas na maçã. E aqui eu vou ler o teorema 30 do princípio do Newton. Se para cada ponto de uma superfície esférica tenderem forças centrípetas iguais, que diminuem com o quadrado das distâncias a partir desses pontos, afirmo, eu, Newton, que um corpúsculo localizado dentro dessa superfície não será atraído de maneira alguma por estas forças. Então o Newton integrou a lei dele e mostrou que ela dava zero. É só por isso que você pode esquecer, porque dá zero. Você tem estrela em cima, à direita, esquerda, embaixo, na frente, atrás. Na hora que você integra tudo dá zero. Grosso modo, né? Não está exatamente simétrico, mas grosso modo tem tudo quanto é direção. Galáxia é a mesma coisa. Isso vale também para éter, se existiu éter, para buraco negro, etc. Tudo que tiver essa distribuição, a resultante dá zero. Mas isso daqui, gente, é uma prova que não é trivial. Só seria trivial se a maçã estivesse no centro do universo, se é que existe um centro, né? Se ela está fora do centro, a simetria já quebra. Você só vai poder dizer que a força está nessa direção, mas que o valor é zero não é necessário. E só é zero para força desse tipo, que cai como 1 sobre R2, que é central. Então é este teorema que permite com que você despreze as estrelas. Bom, então a gente já resolveu que você pode esquecer as estrelas. Aí o Newton, o próximo teorema dele é considerar a Terra, a força que a Terra faz na maçã. A gente fala em geral a Terra está no centro, mas a Terra é gigantesca. Tem matéria ali, aqui, tem montanha, as montanhas de Minas, etc. Aí o Newton, teorema seguinte: supondo-se o mesmo que acima, afirmo que um corpúsculo localizado fora da superfície esférica é atraído em direção ao centro da esfera com uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância até o centro, e não até a superfície. Isso também é um teorema. Então é este teorema que vai fazer com que a Terra toda atrai como se ela estivesse no centro da Terra. Aí você vai poder usar a lei do Newton colocando aqui massa da Terra e o raio da Terra ao quadrado. Isso daqui, na hora que você corta a massa da maçã, vai dar um 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Mas de novo, são teoremas não triviais. Então agora eu já resolvi o problema de dois corpos totalmente? Ainda não. Vamos lá. Queda livre na mecânica do Newton. Então, força igual a massa vezes aceleração. Quais são as forças? A da Terra e a das estrelas. Qual que é a força das estrelas? Zero, pelo teorema 30 do Newton. Aí você tira a aceleração de queda livre. Mas ela aparece como a razão de duas massas. Uma é a massa inercial, que aparece no MA, no momento linear, MV, na energia cinética, MV ao quadrado sobre 2. Não tem nada a ver com gravitação essa massa. Tem a ver apenas com a inércia do corpo. A outra massa é a massa gravitacional, que aparece na lei de Newton da gravitação, no mg e na energia potencial gravitacional, mgh. Conceitualmente não tem nada a ver uma com a outra. Mas aí o Galileu fez a experiência de queda livre e mostrou que dois corpos caem com a mesma aceleração no vácuo. Eu vou fazer para vocês a experiência aqui do Galileu. Então, o Galileu, assim como eu, não tinha ainda a máquina do vácuo. Então, vou fazer no ar mesmo. Logo em seguida foi construída a máquina de vácuo e foi possível fazer a experiência. Mas mesmo sem o vácuo, dá para você, dependendo da densidade do corpo, esquecer o efeito do ar, ele é desprezível. Então, na experiência que eu vou fazer aqui, eu vou deixar cair a maçã do Newton, que é uma bola de borracha, e uma rolha de cortiça, tá? Vou soltar da mesma altura e a gente vai ver qual deles cai mais rápido.
Então eles caem essencialmente juntos. Vou repetir aqui, tá? Então aqui é uma bola de borracha, aqui é uma cortiça. A bola de borracha é mais pesada do que a cortiça, uma é esférica, a outra é cilíndrica, e o principal, uma é de borracha, a outra é de cortiça, são materiais distintos. Na hora que eu solto, eles caem juntos, né? Essa é a conclusão do Galileu. É essa conclusão que permite com que eu corte essas duas massas aqui. E aí a aceleração vai ser a mesma para todos os corpos, tá? Este é um resultado experimental que não vem das leis de Newton. É algo além. Das leis de Newton você só tira isso daqui. Mas essa razão aqui não dá para saber quanto vale. Ela poderia ter um valor para o chumbo, um valor diferente para borracha, um valor diferente para madeira, etc. Tá? Então é essa a experiência do Galileu, que é tanto não é trivial, que levou mais de 2000 anos. Os gregos e tal, vem a tradição de que os corpos mais pesados caem mais rápido. Por quê? Porque estava levando em conta o efeito do ar. Não é fácil você desprezar o efeito do ar, né? Mas nessa experiência aqui, como vocês acabaram de ver, caem juntos. E não é trivial. Tanto não é trivial, que se eu fizer uma experiência análoga, duas partículas sendo aceleradas no mesmo campo elétrico, elas não sofrem a mesma aceleração. Então, por exemplo, aqui está a minha maçã e a minha rolha. Eles caem juntos na Terra, apesar de terem formatos diferentes, pesos diferentes e principalmente composições químicas diferentes. Já duas partículas eletrizadas sendo aceleradas no mesmo campo elétrico, aqui estariam dentro das placas de um capacitor, vão sofrer em geral acelerações diferentes. Por exemplo, uma partícula alfa é acelerada com o dobro um próton sofre o dobro da aceleração de uma partícula alfa. Por que isso? Porque uma partícula alfa, que é o núcleo do átomo de hélio, tem o dobro de cargas, que são 2 prótons, que é um só, mas tem 4 vezes a massa, porque tem, além dos 2 prótons, tem também 2 nêutrons. Então a aceleração da partícula alfa é metade do que é do próton no mesmo campo elétrico. Já no mesmo campo gravitacional, tudo cai junto. Então, este fato de tudo cair junto não é trivial. Sugere, mas não prova, de que a inércia, seja massa inercial, força inercial, o que vocês quiserem, deve estar ligado com gravitação e não com o eletromagnetismo. No Princípio, por exemplo, o Newton fala que a inércia não está ligada com o magnetismo. Ele pode pegar uma barra de ferro não imantada, ele imanta ela com outro ímã, e aí mudou as propriedades magnéticas, mas não muda o peso, portanto também não muda a massa. Então o Newton fala, a inércia não está ligada com o magnetismo. Essa experiência aqui mostra que a inércia não está ligada com carga elétrica, mas essa daqui sugere que a inércia está ligada com gravitação. Tá? Então olha só, gente, tudo isso é dessa experiência de queda livre. Olha quanta coisa que está por trás. Já resolvemos tudo? Ainda não. Por que não? Quando eu falo que uma minha maçã cai com aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, é aceleração em relação a quê? F igual a NA. Você fala, bom, aquela aceleração que está no NA, mas aquela aceleração é a aceleração da maçã em relação a quê? Resposta mais simples que a gente poderia dar: aceleração em relação à Terra, né, que é o que você está fazendo a experiência aqui. Mas o Newton falou, não é em relação à Terra. Por que o Newton falou que não era em relação à Terra? Porque o Newton usou a mesma lei para estudar, por exemplo, a órbita da Terra ao redor do Sol. E a Terra está parada em relação a ela mesma. Então, se ele usasse o referencial da Terra para estudar o movimento da Terra, a aceleração seria 0. Mas tem a força do Sol gravitacional. Então não ia dar certo. Então o Newton não podia usar a Terra, porque ele estudou o próprio movimento da Terra em órbita ao redor do Sol.
Então a gente podia falar, bom, então é o referencial do Sol? O Newton falou que também não é do Sol. Hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que o sistema solar orbita ao redor do centro da nossa galáxia, Via Láctea. O Newton não sabia disso, mas a gente sabe. Quem sabe a Via Láctea como um todo não está orbitando em relação ao centro de um aglomerado de galáxias, sei lá mais o que. E aí? Então a gente fica meio perdido. Que referencial que você vai usar? Então vamos voltar ao pai da criança, nosso amigo Isaac Newton. O que ele disse? O Newton falou o seguinte, palavras da salvação aqui de novo: o espaço absoluto em sua própria natureza, sem relação com qualquer coisa externa, permanece sempre similar e imóvel. Uau! Então o que a gente tem que usar, aquele 9,8 metros por segundo ao quadrado, não é em relação à Terra, é em relação ao tal de espaço absoluto. O nome é pomposo, mas o que ele quer dizer no final das contas? O vazio, o vácuo, o nada, aceleração em relação ao nada. Por que em relação ao nada? Porque o próprio Newton disse sem relação com qualquer coisa externa. Então não é a Terra, não é as estrelas, não é o Sol, não é a galáxia, é o espaço vazio. E o Newton ainda fala que esse espaço absoluto é imóvel. Para mim essa frase não tem sentido. Ele só pode dizer se está em movimento ou parado se ele disser em relação a quê. Mas ele não falou em relação a quê que esse tal de espaço absoluto está parado. Mas vamos esquecer isso daí. O importante para o Newton é que ele falou que é em relação ao vazio. Aquele 9,8 que a gente calcula todo dia desde o ensino médio, que às vezes a gente usa 10, não é em relação à Terra, tá? É em relação ao vazio. Nossa, mas agora, como é que eu sei a aceleração dessa minha maçã em relação ao vazio, se eu não vejo o vazio? E agora? A física não é uma ciência experimental? É. Mas então se eu não estou vendo o vazio, quem sabe o vazio não está fazendo aqui assim? Eu não estou vendo ele. E agora? O Newton, gente, ele era tão brilhante que ele fez uma experiência para provar que existe o vazio. E essa experiência eu vou fazer aqui com vocês agora. Mas eu não tinha falado aqui antes que o Newton ainda não tinha bomba de vácuo? Pois é, a bomba de vácuo é da época do Newton lá. E a experiência que ele fez não é no vácuo. Mas como que ele provou que existe o vazio sem fazer experiência no vácuo? Então eu vou fazer com vocês exatamente a experiência do Newton. É essa experiência que eu vou fazer aqui. O Newton fez ela com um balde com água. Eu estou usando uma potinho de shampoo aqui com café, né? A gente está aqui em Alfenas, terra do café, então a gente vai fazer aqui com café, tá? Também para ser mais visível. O que é a experiência? Bom, vocês estão vendo aqui, né? Tá? O café está parado aqui, está plano. Aí, exatamente assim, eu tinha um balde, eu tenho um balde aqui. Vai torcendo a corda do balde, torce bastante. No caso do Newton, o balde dele era até aberto, o meu é fechado só porque a garrafinha é fechada, não precisa ser não tem vácuo aqui dentro não, tem ar, tá? Poderia ser aberto também. Depois que ele torceu bastante, ele faz isso. E aí eu espero que dê para vocês verem, eu vou abaixar aqui para vocês verem com o contraste aqui da minha camisa, que forma essa figura côncava, né? Se a gente faz as contas para isso daqui, a gente mostra que é uma parábola. Mas não precisa, você só precisa saber que é côncavo. Bom, o que isso daí tem a ver com o vazio? Tudo. Vamos ver aqui como. Essa é a experiência do Newton, tá? Então ele tinha lá um balde, tinha um balde lá, tinha água aqui, né? E aqui está a minha parábola, o Z em relação ao R. Tá? O ômega é a velocidade angular do balde com a água e o G é o nosso 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bom,
De novo, a experiência do Newton foi feita no ar, assim como essa daqui, não tem vácuo aqui. Mas então como que eu provo que existe o vazio com isso daqui? A pergunta do Newton é a seguinte: coisa de que quando meu balde está parado, a água está plana, e quando ele gira, ela forma essa paraboloide, ela fica côncava. Bom, por que isso? Resposta trivial, porque aqui a água está parada e aqui a água está girando, né? Essa é a explicação. Mas aí o Newton queria saber, girando em relação a quê? Esta que é a pergunta crucial. Gente, prestem atenção que essa é a experiência mais importante de toda a mecânica do Newton. Às vezes a gente passa o curso inteiro de física, 4, 5 anos, mais 2 de mestrado, mais 4 de doutorado, mais uns 5, 10 de pós-doutorados pelo mundo inteiro e nunca ouve falar dessa experiência. O que é uma pena, porque ela é tão importante que o Newton colocou ela antes das 3 leis, no comecinho do princípio. Quem de vocês tiver a coleção Os Pensadores em casa, chega lá e olha, antes do começo das 3 leis, ele apresenta essa experiência aqui, porque é ela que dá sustentação ao que a gente chama hoje em dia de referencial inercial, que o Newton chamava de espaço absoluto. Então vamos lá, o Newton quer entender por que ela está plana quando está parada e está côncava porque está girando. Então a resposta óbvia é, ela está côncava porque está girando. Então girando em relação a quê? Quais são as entidades materiais que poderiam causar a curvatura da água? 1. Rotação da água em relação ao balde, ou ao meu vidrinho de shampoo, que é com quem ela está em contato. 2. Rotação da água em relação à Terra. E 3. Em relação a tudo mais, estrela, galáxia, buraco negro, éter, etc. Será que é alguma delas a responsável pela concavidade da água? Em primeiro lugar, será que é a rotação em relação ao balde? O Newton fala que não. Por que não? Porque ele fala que chega uma hora que a água gira junto com o balde. Nesse meu caso aqui, elas giram junto mesmo, porque o meu é até oval. Então ele empurra a água mesmo, ela vai junto com o balde. Então chega uma hora que o balde e a água estão girando juntos em relação à Terra, mas não tem movimento de um em relação ao outro. Então qualquer que seja a força que uma molécula do balde faz na água, é igual nos 2 casos, porque não tem movimento relativo entre eles. Aí a gente pode falar, tudo bem, não é o balde, até porque o balde é fininho, mas é óbvio que é a Terra, porque nesse caso aqui, a água está parada em relação à Terra, e aqui ela está girando em relação à Terra. Mas qual é a força que a Terra faz numa molécula da água aqui? Qual é? mg apontando para baixo. E quando a água está fazendo assim, qual é a força que a Terra faz na água? mg para baixo. Por quê? Porque a lei de Newton da gravitação não depende da velocidade nem da aceleração. Não interessa se a água está pulando, vibrando, fazendo o que quiser, ela só é puxada para baixo. Não é a Terra que empurra a água para os lados. Aí a gente vai falar, bom, mas então, e as estrelas e galáxias? Por quê? Porque aqui a água está parada em relação às estrelas e galáxias, e aqui ela está girando em relação às estrelas e galáxias. Mas qual é a força que as estrelas e galáxias fazem numa molécula da água aqui? Teorema 30 do Newton, 0. E quando a água está fazendo isso? 0. Porque a lei do Newton depende da velocidade e da aceleração. Então o Newton fala, não é a rotação da água em relação ao balde, não é em relação à Terra, e não é em relação ao restante material, mas tem que ser alguém, porque o efeito é real. Se ele girar rápido demais, a água entorna. Não é do pensamento do Newton, é uma coisa real. Mas ele eliminou todos os suspeitos materiais. Mas como tem que ser alguém, ele fala, essa experiência prova não só que existe o vazio, mas que neste caso aqui, a água está acelerada em relação ao vazio, em particular girando. É isso que faz com que ela suba para as paredes. O Newton é brilhante, é um gênio.
né? Bom, vieram na época do Newton, Leibniz, Berkeley, alguns filósofos, falaram que esse negócio de espaço absoluto tem que dar errado. Não pode alguma coisa andar em relação ao vazio. Só que nenhum deles conseguiu dar uma resposta para o Newton. Até que, 200 anos depois, veio um físico experimental austríaco, Ernst Mach. Vocês ouvem falar dele todo dia. É o Mach 3 da Gillette. É exatamente o mesmo Mach. Esse Mach aqui, ele fazia pesquisas com projéteis, dava um tiro de revólver, a bala anda a velocidade maior que a do som. Então, quando a gente fala que um avião está com Mach 2, Mach 3, está com 2, 3 vezes a velocidade do som. Tá? Então, o Mach 3 da Gillette vem do mesmo Mach. Tá? 200 anos depois de Newton, ele gostava muito também de filosofia e história da ciência. E quando ele começou a dar aula no ensino médio, assim como alguns de vocês aqui, ele teve que dar aula das leis de Newton. Quando ele começou a dar aula, ele falou, mas aceleração em relação ao vazio, pera lá, isso aí não pode, não faz sentido filosófico, não pode, o Newton tem que estar errado. E aí ele falou o seguinte, palavras do Ernst Mach no livro dele, A Ciência da Mecânica: os princípios da mecânica podem ser concebidos de tal maneira que mesmo para rotações relativas surgem as forças centrífugas. Ou, tente parar o balde de Newton e girar o conjunto das estrelas fixas, e então prove a ausência de forças centrífugas. O que o Mach está falando aqui, gente? Olha que interessante. É uma pura experiência de pensamento. Então, na experiência do Newton, como eu falei, vamos supor aqui que eu giro o balde uma vez por segundo e a água vai até a beiradinha do balde, tá? Se eu girar mais rápido, ele entorna. Aí o Mach fala o seguinte: o que vai acontecer se eu deixar o balde parado aqui na mesa? Aí eu imagino um eixo aqui, passando por aqui. Na época dele não tinha, mas vamos supor o Super-Homem. O Super-Homem vai lá, agarra todas as estrelas e galáxias e gira. Vamos supor que eu giro o balde aqui no sentido horário. Agora eu deixo o balde parado, o Super-Homem gira tudo no sentido anti-horário. Com que velocidade? Uma vez por segundo, tá? Ao redor do balde. Eu vejo lá a Andrômeda, em um segundo ela já deu a volta, já está lá. Em meio segundo ela está aqui atrás. Eu vejo Cruzeiro do Sul, está lá. Em meio segundo está aqui, em um segundo está lá. Tá? Tudo dá uma volta uma vez por segundo ao redor do balde. O que vai acontecer na água? Sei lá eu. Ninguém sabe, nem nunca vai saber, porque é uma experiência pura de pensamento. Eu não consigo fazer essa experiência, a não ser na minha cabeça. Mas o mais interessante é que, para o nosso amigo Ernst Mach, como a curvatura do balde é que ela está girando em relação às estrelas, se eu deixar o balde parado e girar as estrelas ao contrário, a situação é a mesma, mesma rotação relativa. Logo, o mesmo efeito dinâmico tem que aparecer. Se eu pudesse fazer essa experiência, para o Ernst Mach, a água ia subir para as paredes do balde. Os meus braços iam começar a subir. Quem está pelas beiradas aqui ia ser jogado contra as paredes. Para o Newton, nada disso ia acontecer. Por quê? Pelo teorema 30 dele. Não interessa se a casca está parada, se ela está girando, se ela está acelerada. Nada, ela não vai fazer efeito dentro, tá? Porque a lei dele não depende de velocidade, aceleração, de nada disso. Bom, essa ideia aqui desse Ernst Mach foi publicada 200 anos depois de Newton, quando o Mach começou a dar aula no ensino médio, assim como alguns de vocês. Bom, na época, teve um jovem de 17 anos, o Beto. Algum de vocês aqui tem apelido de Beto? Levanta a mão aí. Pena, ninguém. Bom, teve um Beto, um aluno, que com 17 anos, não foi aluno do Mach não, mas com 17 anos ele leu sobre esse livro do Mach aí. Ele leu o livro do Mach e gostou das ideias do Mach. Ele gostou tanto que ele falou: o Mach está certo. Ele resolveu implementar as ideias do Mach.
o que seria implementar as ideias do mar? O ideal seria fazer a experiência, mas a gente não pode, não dá para fazer, né? Mas o que esse Beto falou? Bom, o mar falou que ia acontecer isso, mas não provou. Não provou experimentalmente, porque não dá, mas também não provou matematicamente, porque o Newton já tinha provado que as estrelas não fazem nada. O teorema 30. Então, se eu quero provar, pelo menos matematicamente, que se eu girar o universo, a água vai subir para as paredes, eu tenho que mexer em algum lugar na matemática lá do Newton. Será que o Newton era ruim de matemática? Não é o caso. Então, o que é a ideia desse Beto? Esse Beto passou a ser conhecido como Einstein, Albert Einstein. Tá? Ele escreveu o seguinte, num livro que chama O Significado da Relatividade. Olha só. Um modelo de interação satisfazendo ao princípio de Mach deve levar a seguinte consequência: um corpo rodando deve gerar dentro dele força de Coriolis e centrífuga. Quem que é esse corpo rodando? Poderia ser essa sala aqui, rodando aqui ao redor do meu eixo do balde. Mas aqui ele estava pensando no universo inteiro. Ou seja, se eu gosto das ideias do Mach, de que só tem movimento relativo, não tem movimento em relação ao vazio, então, se eu girar o universo, tem que aparecer essa força. Logo, a força centrífuga deve ser real e deve aparecer em qualquer referencial em que o universo como um todo está girando ao redor do eixo do balde. Essa ideia foi tão importante para esse jovem, que estava no ensino médio, quando ele teve a ideia da relatividade geral, que ele acabou dando o nome de princípio de Mach para essas ideias, e ela é a origem de toda a teoria da relatividade geral de Einstein. Só que depois que o Einstein criou a teoria da relatividade dele, querendo explicar o balde, querendo que ao você girar o universo a água subisse para as paredes, ele viu que a teoria dele não implementava o princípio de Mach. Ela foi a guia, mas na hora que ele implementou matematicamente, ele viu que ela não implementava as ideias do Mach. Em particular, se eu tiver um corpo sozinho e pudesse desaparecer com tudo mais, na teoria do relatividade geral do Einstein, ela ainda vai ter inércia. E não deveria. Se a inércia só vem de interação. O que o Einstein fez? Ele abandonou o princípio de Mach e ficou com a teoria dele, né? É a opção dele. Eu, em particular, então até agora eu falei dessas coisas. Agora eu vou falar da minha linha de pesquisa. Então, aguçem a criatividade de vocês e o espírito crítico, tá? Agora quem vai estar falando com vocês é um colega de vocês, mineiro, como a maioria de vocês aqui. Então vocês podem cair de pau matando em cima. Não é mais o nosso Newton, ou Mach, ou Einstein que vai estar falando aqui. Então o que eu vou estar falando agora é uma outra linha que não tem nada a ver com a teoria da relatividade de Einstein. Eu sou totalmente contrário não só à relatividade geral, mas também à relatividade restrita de Einstein. Eu trabalho com a mecânica relacional, que ela se contrapõe frontalmente às teorias de Einstein, da relatividade. Tá? Então o que eu vou estar falando aqui é baseado nesse livro. Quem de vocês tiver interesse, Mecânica Relacional, ele está disponível em PDF na nossa homepage. Lá tem 2 capítulos mostrando detalhadamente para de que eu sou o contrário, tanto a relatividade restrita quanto a relatividade geral. Bom, o que vem a ser então a tal da mecânica relacional? Como eu falei, fiquem com os espíritos de crítica aguçados, tá? Podem criticar à vontade. A mecânica newtoniana é baseada nas 3 leis de Newton e na lei da gravitação universal. E a mecânica relacional? Em vez de eu falar somatória de forças igual a MA, como é a segunda lei de Newton, a gente fala somatória de forças sobre qualquer corpo é sempre nula em todo o sistema de referência. Então a minha maçã está parada aqui, eu vou dizer somatória de forças sobre ela é 0, o peso e a normal. Aqui também é 0, o peso e a da minha mão. Mas e quando eu solto? Eu vou dizer que mesmo enquanto ela está caindo, a somatória de forças sobre ela é 0. Mas e quando ela bate no chão e está picando? Também vai ser 0 em todos os instantes. E se eu fosse uma minhoquinha
que estivesse aqui comendo a minha maçã, na hora que eu solto ela, o que a minhoquinha ia dizer? Que a somatória de forças na maçã é 0. Mesmo enquanto ela está em movimento? Mesmo enquanto ela está em movimento. Coisa estranha. Qual é a vantagem disso? Em primeiro lugar, quando Newton fala somatória de força igual a MA, ele já tem que introduzir ali o referencial do espaço absoluto, que é em relação ao qual vale aquela aceleração. Tem que introduzir o conceito de massa inercial, que é que aparece no momento linear. Nada disso aparece quando eu falo que somatória de forças é 0. E daí? O que eu vou fazer com isso, se somatória de forças é 0? Eu vou mudar também a lei de Newton da gravitação. Essa daqui é a minha lei de Newton da gravitação, M1, M2 sobre R ao quadrado. Eu estou acrescentando aqui um termo que depende da velocidade entre as massas que estão interagindo e um termo que depende da aceleração entre elas. R ponto é a velocidade radial de aproximação e afastamento, e R 2 pontos é a aceleração radial. O C é a velocidade da luz. Nossa, mas você está mudando a lei de Newton da gravitação? Exatamente. Mas não é da minha cabeça isso. Isso daqui a gente pegou de um outro cientista, um cientista que a gente quase não ouve falar absolutamente nada dele. É um cientista alemão, Wilhelm Weber, que trabalhou junto com Gauss na Universidade de Göttingen, na Alemanha. Ele é contemporâneo do Maxwell. Tá? O Maxwell conhecia bastante a obra do Weber. Ele é a pessoa que é mais citada no tratado do Maxwell, ao lado do Faraday. É o Faraday e o Weber, os que ele mais cita, de tanto que ele conhecia e admirava. Então essa lei que eu estou usando aqui não é da minha cabeça, é desse nosso amigo Weber. Quem estiver interessado, a gente tem um livro, que inclusive eu vou deixar aqui com o professor Hugo, para ficar aí de brinde para a biblioteca aqui da Unifal, mais outros 2 livros também. Mas está também disponível isso daqui em PDF na nossa homepage, então depois vocês podem ver com calma, etc. O que é essa tal de lei de Weber? Rapidamente, né, passando bem rápido. O Weber conhecia a lei de Coulomb, que é tipo Newton, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Conhecia uma lei de Ampère, que descreve a atração e repulsão entre fios com corrente. Ela também é do tipo de Newton na gravitação, só que é I1 e 2 sobre R ao quadrado. E conhecia a lei de indução de Faraday. Se eu vario a corrente no circuito primário, eu induzo uma corrente no circuito secundário. É a base dos nossos transformadores. Bom, a ideia do Weber foi de unificar essas 3 leis, assim como o Maxwell fez. Só que o Maxwell fez isso usando campos elétricos e magnéticos. O Weber não vai usar campos, ele vai usar simplesmente uma lei de força. Qual que é a ideia básica do Weber? Vamos supor que corrente seja carga em movimento. Ninguém sabia o que era corrente na época. Vamos supor isso. Então, se o meu I, que aparece aqui, deve ser carga em movimento, deve ter um QV. Mas em Coulomb não tem nada de velocidade. Mas aqui parece do tipo Q1, V1, Q2, V2. Então, se eu quero unificar tudo de uma única lei de força, a ideia é eu acrescentar um termo de V1, V2. Isso daqui vai me dar a lei de Ampère. Tá? Essa é a ideia. O que é você variar a corrente no circuito primário? Se corrente é carga em movimento, você variar a corrente é você acelerar cargas. Então, microscopicamente, a lei de Faraday diz que se você acelera uma carga lá, ela exerce uma força aqui que depende dessa aceleração. Então, Weber introduziu um termo de aceleração para dar conta da lei de indução de Faraday. Então, nada mais é do que o que o Maxwell fez, mas com outro paradigma, sem usar campo, nem elétrico, nem magnético, só interessa as cargas. Então, aqui está a lei de força final do Weber, que é Coulomb, o termo de velocidade e o termo de aceleração. Velocidade relativa, aceleração relativa. E o C é uma constante que é o Weber quem introduziu, não o Maxwell. Ela surgiu 20 anos antes do Maxwell com o Weber. Na época, nem o Weber, nem ninguém sabia o valor daquela constante.
10 anos depois é que o Weber mediu pela primeira vez, ele era um físico experimental, e encontrou 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Opa, eletromagnetismo tem a ver com óptica. Tudo isso antes do Maxwell e suas correntes de deslocamento. Tá? Mas depois a física acabou abandonando esse caminho, e aí o Weber sumiu dos nossos livros didáticos. Então a gente passa uma vida inteira sem ouvir falar de Weber. Eu descobri Weber em livros de história da ciência, que eu sempre gostei muito. Quando eu vi que ela só dependia de velocidade e aceleração relativa, eu gostei. Quais são as principais características da força de Weber? No caso estático, a gente volta a Coulomb e a lei de Gauss, a primeira das equações de Maxwell. Ela satisfaz ação e reação, portanto, conservação de momento linear. Ela é uma força central, portanto, satisfaz conservação de momento angular. E Weber mostrou que ela pode ser deduzida de uma energia potencial tipo da coulombiana, mas que tem um termo que depende da velocidade. Então ela também satisfaz conservação de energia. Foi a primeira vez na história da física que a gente tinha uma energia potencial que dependia não só da distância, mas da velocidade entre as cargas. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas só dando uma pincelada geral. A lei circuital de Ampère, outra das equações de Maxwell, pode ser deduzida da força de Weber. Ele criou a lei dela para isso. A lei de indução de Faraday também pode ser deduzida da força de Weber. As equações de Maxwell estão dentro de Weber. Quem quiser ver, não precisa seguir as minhas palavras. Leiam o Maxwell. O último capítulo do Tratado do Maxwell de Eletricidade e Magnetismo é todinho dedicado à eletrodinâmica de Weber. Leiam as palavras do Maxwell, está lá. Ele tem na Dover em inglês. O último capítulo a gente tem traduzido em português na nossa homepage. Olhem lá, o Maxwell mostra tudo isso. Mas não foi nada disso que me atraiu, a mim, André, a trabalhar com Weber. O que me atraiu foi o fato de ela ser aquilo que eu chamo de relacional. O que é isso? Ela só depende da distância entre as duas cargas, velocidade entre elas e aceleração entre elas. O que tem de tão especial nisso? É que a lei que a gente aprende no eletromagnetismo, a famosa força de Lorentz, QE mais QVB, aquele V não é a velocidade da carga em relação ao ímã, é a velocidade da carga em relação ao observador. Eu sempre achei muito estranho isso, desde a minha época de graduação, igual vocês. Eu sempre achei que deveria depender se a força entre duas cargas, por exemplo, um Coulomb, depende da distância entre elas, por exemplo, entre essa daqui e essa daqui. Se por algum motivo a força depende da velocidade, deveria ser velocidade relativa entre elas, e não a velocidade de uma delas em relação a mim que estou observando. A força de Lorentz, que a gente aprende nos livros didáticos, o V que aparece no QVB, não é a velocidade da carga em relação ao ímã, é a velocidade da carga em relação a mim. Aí surgem 500 milhões de paradoxos, etc. O dia que eu encontrei Weber, eu falei, nossa, que legal, era isso que eu estava buscando há muitos anos. Aí comecei a trabalhar com ela. E o que a gente obtém de mais importante? Então, até agora eu falei de eletromagnetismo, só que como 99,9999 de vocês acho que nunca ouviram falar. Então estou falando rapidamente. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema, que é gravitação, e o nosso amigo Balde, o Balde do Newton que está aqui. Qual é o principal resultado que a gente obtém com Weber? Eu vou calcular a força que uma casca esférica exerce numa partícula que está dentro dela e acelerada. Lembra, o teorema 30 do Newton dizia que dá zero, mas dá zero com a lei de Newton da gravitação, que cai com 1 sobre R2. O segundo termo de Weber também cai com 1 sobre R2 e dá zero. O terceiro termo tem um R que vai cortar com R quadrado, ele só cai com 1 sobre R. E aí na hora que você integra esse último termo aqui, não dá mais zero. Por exemplo, essa casca esférica, a gente pode imaginar como esse auditório onde é que eu estou. Tem teto, paredes, e essa daqui está a minha partícula teste.
Eu pego ela com a minha mão e acelero. Será que vai ter algum efeito das paredes? Se a lei de Newton for da gravitação, não. Se for Weber, sim. Tá? Bom, então dá uma força que vai depender. Deixa eu só voltar aqui. Então aparece uma força da casca na partícula dentro, que depende da massa da partícula e da aceleração da partícula em relação à casca, não em relação ao vazio. Tá? Weber só aparece grandeza relativa. Então a aceleração que aparece aqui é a aceleração da partícula em relação à casca. Então vamos voltar agora ao meu problema da queda livre. Como é que eu vou explicar queda livre se eu falei que somatória de forças é zero? Vamos lá. Então agora na mecânica relacional, tá? Agora não é mais a mecânica newtoniana, tá? Então somatória de forças igual a zero. Quem é que está atuando na maçã? A Terra, estrelas e tudo mais ao redor, tá? Estou representando aqui como estrela. Qual é a força da Terra? Essencialmente é a lei de Newton. No caso aqui das velocidades de aceleração da maçã em relação à Terra, é desprezível comparado com C, esquece. Mas tem a força das estrelas, que agora não é mais zero. Agora eu tenho que reintegrar aquele resultado anterior aqui, ó. Agora eu tenho que integrar isso daqui para todo o universo conhecido. E essa integração eu estou representando, em vez desse φ minúsculo, por um φ maiúsculo aqui. Então esse é em vez da minha segunda lei de somatória de forças igual a MA, somatória de forças é zero. E as estrelas é que vão fazer menos MA. Agora eu posso passar esse segundo termo do lado de cá, dividir por φ e deduzir a aceleração de queda livre. Aí eu tiro o resultado que vai proporcionar a massa da Terra ao raio da Terra ao quadrado. E aparece uma constante aqui, que não é mais aquele G do Newton, mas vai depender da densidade de matéria do universo, do raio de Hubble, etc. Na hora que você faz as contas, dá o G do Newton. Tá? Então, qual é a vantagem? Então aqui eu estou reobtendo os resultados newtonianos, mas qual é a vantagem? A primeira, a massa que aparece aqui é mg, não é mais massa inercial. Com Weber só tem interação gravitacional, massa inercial não aparece. A aceleração que aparece aqui não é aceleração em relação ao vazio, é aceleração em relação ao referencial das estrelas. Tá? E se eu tiver uma casca girando, e agora eu mostrei a força de uma casca parada, e se a casca estiver girando, só estou mostrando aqui o resultado da integração. Esse primeiro termo aqui, ó, menos φ ma, é o da casca parada. Se a casca estiver girando, vai ter um termo aqui e um outro termo aqui. Eu não sei se vocês já estudaram isso, depende de que ano que vocês estão na física, mas quem já está no terceiro ano, já está estudando lá o Simon ou o Marion, etc., já vão reconhecer quem que são esses termos aqui. Este daqui é o que a gente chama de força centrífuga. Este daqui é o que a gente chama de força de Coriolis. Lembra daquela frase do Einstein? Se eu quero implementar o princípio de Mach, eu tenho que mostrar que uma casca girando vai gerar dentro dela que, ao você girar o universo, que você formasse o mesmo paraboloide da experiência do Newton. Só que, na relatividade geral, além daqueles termos centrífugo e Coriolis, aparece também um termo axial. Aí não vai formar exatamente esse paraboloide. E o que dá com mecânica relacional? A mesma expressão, só que o ômega que aparece aqui é o ômega relativo entre a água e o universo. Na experiência do Newton, o universo está parado. Aí eu volto para o resultado anterior. Na experiência do pensamento do mar, a água está parada, mas agora o universo gira ao contrário. Se a velocidade relativa for a mesma, a equação vai ser o mesmo paraboloide. Então ele vai subir, se eu girar o universo uma vez por segundo, vai subir até as paredes do balde. Então, não é o ideal, porque eu não estou fazendo a experiência, não dá para eu fazer a experiência. Mas eu estou mostrando uma teoria que implementa matematicamente as ideias do Mach, que o Mach não fez isso.
O mar falou o que ele acreditava. Ele acredita que se você girar o universo, a água vai subir. Mas ele não fez a experiência e não apresentou uma teoria matemática que levasse a esta consequência. O Einstein tentou com a relatividade geral, mas não teve sucesso, como ele próprio reconheceu. Aí passou a criticar o Ernst Mach. Com a mecânica relacional você implementa exatamente o princípio de Mach, não só na queda livre, mas no balde, etc. A única coisa que vai aparecer são acelerações, seja lineares ou angulares, relativas entre, no caso aqui, a água e o conjunto do universo. Ou você gira a água, ou você gira o universo ao contrário, o efeito vai ser o mesmo. Tá? Então essa é a essência da mecânica relacional. Tá? Bom, tudo isso é muito bonito e tal, mas são ideias. Como eu falei, eu não consigo fazer eu não posso girar o universo para saber quem está certo. Se pudesse, eu ia apostar todas as minhas fichas no mar, né? Mas pode ser que o Newton esteja certo, ninguém sabe. Será que a gente pode testar essas ideias? Eu vou mostrar aqui apenas um exemplo que a gente poderia testar na prática. Queda livre. Eu vou lá fora, eu vi aqui fora aqui da Unifal, tem uns campos bonitos e tal. Eu vou pegar a minha maçã, vou soltar ela e vou medir a minha aceleração de queda livre. Aí deu 9,8, vamos supor 0,0000000 metro por segundo ao quadrado. Aí eu pego a minha maçã e trago ela aqui para dentro desse auditório e vou fazer a mesma experiência. Vou soltar ela aqui dentro. Qual vai ser a aceleração de queda livre? Bom, é só fazer a experiência, né? Mas antes de eu dar o resultado, o que vão dizer as teorias? Pensem em cada um de vocês, né? Não precisa falar alto não. O que vocês acham? Vai continuar 9,8? Vai ser maior ou vai ser menor? Vou dar um minutinho aqui para vocês pensarem, tá? Já vou dizer as respostas aqui. Só vocês exercitarem um pouquinho o pensamento de vocês, tá? Então vamos lá, então supondo que vocês já pensaram aí, já têm suas respostas, não vou fazer nenhuma votação aqui, vou deixar quieto, só vou dar as respostas, algumas aqui, olha só. Para Newton e para Einstein vai ficar exatamente a mesma, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Por que para Newton? Então, o teorema 30, uma casca não exerce efeito dentro. Mas e na relatividade do Einstein? Na relatividade do Einstein também, se a casca estiver parada, ela também não exerce efeito dentro, só se ela estiver girando. Aí vai ter um termo tipo centrífugo Coriolis, mas se ela estiver parada, ela também não exerce. Então o teorema 30 também vale na relatividade geral, mas não na mecânica relacional. Na mecânica relacional, a casca vai exercer uma forcinha para cima, então vai diminuir a aceleração. Então você fala, bom, então vamos lá e testa. Aí a gente vê quem está certo. A dificuldade é a ordem de grandeza. Se eu coloco, por exemplo, uma casca, tipo isso daqui, um raio de 1 metro, uma massa de 1 tonelada, esse termo aqui é de 1 parte em 10 a 24. Você não mede isso. Hoje em dia a gente mede 1 parte em 10 a 10, dependendo do fenômeno óptico, 1 parte em 10 a 15. A gente não chega a 1 parte em 10 a 24. Mas eu só estou tentando mostrar para vocês que essas ideias puramente filosóficas levam a um possível teste experimental. Tá? Alguma coisa desse tipo está sendo feita hoje em dia, não exatamente aqui na Terra, mas é em satélite e tal, usando outros efeitos e tal. A gente já está começando a poder testar coisas desse tipo. Tá? Bom, mas isso é o que eu queria falar para vocês. Em essência, mecânica relacional, somatória de forças igual a zero, em vez de falar somatória de forças é NA, tá? E
em vez de falar lei de Newton da gravitação, eu falo lei de Weber da gravitação. Tá? Essa é a essência de toda a mecânica relacional. Quais são os resultados que a gente obtém com ela? A gente deduz a segunda lei de Newton. Eu não começo com a segunda lei de Newton. O MA vai vir com uma força das galáxias na minha maçã. Eu deduzo o princípio da equivalência. Eu não postulo, como foi feito no Einstein, na relatividade geral. Eu deduzo que só tem massa gravitacional na mecânica relacional. As forças centrífuga e Coriolis, na mecânica newtoniana, a gente aprende que elas são fictícias. Por que fictícias, a gente fala? O efeito é real. Se eu girar aqui, meus braços vão subir. O efeito é real, a gente fala que ela é fictícia. Como que ela é fictícia? É porque a gente não encontra quem causa. Dentro da mecânica relacional, essas forças não são mais fictícias, são reais. Qual é a origem dela? Gravitacional. E quem causa? O universo girando ao redor do corpo que está sentindo a força. E a gente implementa quantitativamente o princípio de massa. Tá joia? Agora que vem, eu acho que é a parte mais interessante, que é eu ser queimado vivo. Então, estou aberto aqui às perguntas de vocês. Obrigado. Perguntas? Várias, né? E aí? Se puder falar o microfone, por favor. Bem aqui que é. Leva lá para ele, eu fico com aqui agora. Obrigado. Peraí. E agora? Você falou que a física depende sempre da relação entre as outras duas massas, né? Duas matérias. Como é que é? Você falou que as interações, né? Força, elas só acontecem porque existe uma relação da diferença da distância, velocidade, aceleração, etc. Isso, interação entre as massas. Isso. Eu queria saber como é que você explicaria, ou como explicaria usando a mecânica relacional, a dilatação temporal, a contração do espaço, se elas não existiriam. Isso, esses efeitos não aparecem dentro da mecânica relacional. Não existe o espaço se curvar, porque o espaço não tem matéria, só quem se curva é matéria, né? Eu posso curvar um colchão de mola, mas não um espaço vazio, né? Quem pode acelerar ou desacelerar é algum movimento de vibração de um átomo, alguma coisa, não o tempo em si. Então, esses efeitos são explicados dentro da mecânica relacional usando propriedades da matéria, não do espaço vazio e não do tempo abstrato. Tá? É uma outra interpretação. Tá? Assim como a queda livre. Para o Newton, a aceleração em relação a quê? Ao vazio. A mecânica relacional também chega no 9,8, mas com outra interpretação totalmente diferente. A aceleração em relação a quem? As galáxias. O fenômeno é o mesmo, a interpretação oposta. Mais alguém? O interessante é sempre ver isso, que ele tem de interpretação nas explicações que a gente dá para os fenômenos. A mecânica quântica, ela, por exemplo, tem diferentes interpretações, a ortodoxa e a de Bohr, por exemplo. A mecânica relacional seria uma interpretação diferente da mecânica de Newton. Podia fazer esse paralelo, assim? No caso, a mecânica quântica, a gente tem a interpretação de Copenhagen, a gente tem as variáveis ocultas, né, do David Bohm, tem algumas outras e tal. Mas eu não diria que são exatas, elas levam essencialmente as mesmas consequências, grosso modo. Aqui não, como eu acabei de mostrar aqui, não é só interpretação que é diferente. Aqui, por exemplo, ela leva a previsões experimentais diferentes. Essa aqui é uma delas, só. Queda livre, por exemplo, se eu tiver aqui dentro dessa sala, se eu pudesse ter a precisão de uma parte em 10 a 25, daria para eu saber se eu jogo fora ou não a mecânica relacional. Então não é só a interpretação. Em alguns fenômenos, como por exemplo queda livre, elas levam a previsões quantitativas diferentes.
A questão é saber se eu já tenho ou não a oportunidade ou a precisão suficiente experimental para detectar. Mas não são essas interpretações da mecânica quântica, em geral, explicam os mesmos fenômenos com outras, mas aqui não é. Você chega a consequências experimentais diferentes. Esse é um exemplo, bem simples, aquela ali. Posso fazer uma Claro. pergunta? E se eu estou entendendo bem, então a questão da expansão do universo influenciaria muito nos nossos movimentos. Seria isso? Perfeito. Se o Aníbal captou a essência aqui. Se a inércia vem de interação com as galáxias, etc., então, se o universo tiver em expansão, deixa eu mostrar aqui de novo o resultado mais básico aqui, que é onde Newton difere da Weber, né? Então, para Newton, então tem uma partícula, essa minha caneta aqui, que eu estou acelerando em relação a essa sala aqui, tá? Vamos supor que ela é esférica, só para simplificar, tá? Então, para Newton, não tem força. Pode ter a casca, pode não ter, que sempre dá zero. Com Weber, vai depender da massa da casca, mas depende também do raio da casca. Então, por exemplo, se eu tiver um universo em expansão, esse raio estaria mudando e aí o meu MA estaria mudando. Então, uma possível consequência é que o G, constante gravitacional de Newton, seria a função do tempo. Tá? Tem algumas teorias, até, por exemplo, do Dirac, teoria dos grandes números e tal, que levam a consequências como esta, né? Você tem razões de força da ordem de 10 a 40, uma delas aparece o raio de Hubble, logo se o raio estiver variando, então a outra força também e tal. Então é uma consequência possível. É muito interessante isso, gente. O Newton falava que a inércia, além de falar força inercial, ele falava força intrínseca da matéria, porque ela não vem de interação. Com o princípio de Mach, o MA vem de interação. Logo, se o universo tiver expansão, vai mudar com o tempo aquela força. Se eu tiver uma distribuição anisotrópica de matéria ao meu redor, a inércia vai ser anisotrópica. Talvez isso explique alguns dos efeitos que a gente vê em estado sólido, de massa efetiva, etc. Né? Não sei, pode ser. Mas só para não fechar um pouquinho, professor Aníbal, eu particularmente, André, eu não só sou contrário à teoria da relatividade restrita geral do Einstein, mas sou também contrário ao Big Bang. Eu não acredito na expansão do universo. Para mim, o universo ele é infinito no espaço, no tempo, não teve criação, também não está em expansão. Assim como o Hubble também não acreditava. Eu tenho um artigo, se vocês olharem lá na minha homepage, chama Cosmologia de Hubble. A gente fala Hubble nos livros didáticos, né? Descobriu a expansão do universo. Gente, no primeiro artigo dele, onde é que ele fala da lei de Hubble, 1929, ele fala da lei de Hubble, né? Que o desvio para o vermelho aumenta com a distância, e ele interpreta como sendo devido ao efeito Doppler. Aí ele fala do universo de De Sitter, no artigo de 29. Mas depois ele começou a encontrar desvios para o vermelho tão alto que as galáxias estariam se afastando a velocidades tão altas, da ordem de 10% da velocidade da luz, que ele passou a duvidar dessa interpretação. Aí ele próprio começou a falar velocidade aparente, entre aspas. Chegou a fazer testes cosmológicos para ver se era devido a efeito Doppler ou não. Então o próprio Hubble, depois do primeiro artigo, ele passou a lutar contra e tentar encontrar um outro mecanismo, mas ele não encontrou. Mas ele deixou claro nos escritos dele que essa ideia do Big Bang era contrária àquilo que ele acreditava, digamos assim. Essa seria a minha próxima pergunta, porque a mecânica relacional lá no Big Bang teria um efeito muito maior. Teria, com certeza, muito maior. É como se aquele raio ali fosse para o céu, a inércia explodiria. Mas eu, particularmente, André, não acredito na expansão, então para mim essas coisas não valeriam. Mas isso aí não tem nada a ver com a mecânica relacional em si. Isso é eu, André, a minha opinião pessoal. Você pode trabalhar com a mecânica relacional junto com o Big Bang, mas uma das consequências vai ser essa. Essa variação é pequena, mas teria.
Tá? Seria da ordem lá do efeito que o Jeremy falou. Perfeito. Professor, qual que é a perspectiva no futuro, né, para a mecânica relacional? Quer dizer, será que um dia nós podemos esperar livros didáticos ao invés da física newtoniana ou a mecânica newtoniana com uma mecânica weberiana? É uma questão. A outra tem consequências para grandes meta-resultados da física, como, por exemplo, a conservação de energia, a conservação de momento. Vamos lá, então primeiro essa segunda parte aí. Sobre essas questões de conservação, em princípio não, porque Weber satisfaz aos princípios de conservação básicos. Momento linear, momento angular e energia. Então isso daí manteria. Sobre a primeira parte, isso daí só o futuro que vai dizer. Eu, obviamente, luto, a minha vida inteira é dedicada a isso. A defender a mecânica relacional, publicar sobre ela na esperança de que apareça mais alguém aí que queira trabalhar com isso, né? Não depende de mim isso, eu faço a minha parte, né? Mas não é só mecânica relacional, eu diria que eu trabalho com eletrodinâmica de Weber, que está há 150 anos esquecida dos livros didáticos, mas ela agora está voltando também, assim como a força do Ampère, né? O professor Hugo comentou aqui da questão um dos nossos trabalhos sobre a eletrodinâmica do Ampère. A gente publicou uma tradução comentada da principal obra do Ampère, eletrodinâmica, que não é a lei circuital do Ampère, integral de BDL igual a μ0I. O Ampère nunca trabalhou com o conceito de campo magnético. Então os livros didáticos chamarem aquilo de lei de Ampère, ele deve estar se revirando lá no túmulo dele. Ele nunca falou nem acreditava nessa ideia de campo magnético. O que ele chegou foi uma lei de força entre elementos de corrente. Quem estiver aqui amanhã de manhã, eu vou estar aqui com os colegas, né, discutindo, aí a gente pode conversar mais sobre isso. Essa lei do Ampère, viu, professor Federico, ela também satisfaz ação e reação, ela é central, etc. Ela é tão importante que o Maxwell, das equações de Maxwell, no tratado dele de eletricidade e magnetismo, falou que essa força do Ampère era tão importante que ela tinha que sempre permanecer como a lei mais importante da eletrodinâmica. Maxwell, 1873, no livro dele. Passados menos de 10 anos, ela já tinha sumido dos livros didáticos. A gente só fala da força de Lorentz, QE mais QVB, e o análogo para elemento de corrente, que é a força de Grassmann, Biot-Savart, IDL vetor B, tá? Que o próprio Ampère conhecia, mas lutava contra. O Maxwell também conhecia e preferia a do Ampère. Hoje em dia, a gente abandonou a do Ampère. Então, eu trabalho também para retomar a eletrodinâmica de Weber e a eletrodinâmica do Ampère. Eu fiquei, por exemplo, 2 anos atrás, trabalhando na Alemanha, trabalhando com um grupo experimental, onde eles estão tentando fazer algumas experiências onde Weber dá a resposta diferente de Lorentz. E aí é o interessante, que aí não é só teoria, é ir lá para o laboratório, também não é só uma coisa, uma parte 10 a 24, é uma coisa que pode ter efeitos grandes, né? Então, as pessoas que pesquisam ainda são muito poucos ainda, mas pelo menos está tendo alguns. E hoje em dia as coisas mudam muito rápido. Eu não me preocupo se vai levar 1 ano, 10 anos, 1 século. Isso aí não me preocupa. Eu acredito. Mais alguém? Professor, são várias perguntas, preocupadas. Como o senhor disse que o jeito da gravitação pode variar no tempo. Se o universo tiver expansão. Tá, vamos considerar, se o universo tiver expansão e varia no tempo, e astronomicamente falando, quando você olha para o céu, ele só vê o passado. Então, uma observação do universo que tinha
Não é bem a configuração diferente. Tipo, o valor da constante gravitacional seria um pouquinho diferente da que é hoje. Ou você poderia dizer, a aceleração de queda livre mudaria um pouquinho e tal. Seria coisas desse tipo. Mas não daria para medir isso? Dá, e tem gente que acredita nessa ideia de expansão do universo e tal, desde o Dirac. Aí eles tentam olhar efeitos, por exemplo, o tamanho da Terra, ou a taxa de rotação da Terra, que você consegue determinar por fósseis, paleobiologia, essas coisas. Então tem estudos muito sérios. O próprio departamento onde eu trabalho, na Unicamp, ele foi criado pelo professor César Lattes. Aliás, é quem eu admirava tanto quando era estudante lá em Juiz de Fora, minha cidade. Quando eu resolvi fazer física, eu fui para a Unicamp por causa do professor César Lattes. Bom, ele criou a física lá, o departamento de raios cósmicos e cronologia. Então, o professor César Lattes, enquanto era vivo, além de pesquisar os raios cósmicos, que são íons, partículas carregadas que vêm do espaço e tal, ele também queria testar a ideia do Dirac. Então, ele queria ver, por exemplo, nas taxas de decaimento radioativo das substâncias, se elas variavam por bilhões de anos, ou se a constante era sempre a mesma. Então, esse departamento de raios cósmicos e cronologia era para estudar fenômenos empíricos que pudessem dar suporte ou refutar a ideia de que algumas constantes fundamentais poderiam variar com a constante de Hubble. Então são pesquisas muito sérias, né? Mas de novo, eu particularmente não acredito no Big Bang, então eu não acredito que vai ter essa variação do tempo. Mas tem, não muita gente, mas tem vários pesquisadores que acreditam e tentam buscar fenômenos que dariam suporte a isso. Mas é um assunto ainda controverso dentro da física. Mas começou com o Dirac, que é um cara muito importante. Então você não acredita na expansão do universo? Não. Observado através do afastamento... Não, eu acredito no afastamento para o vermelho, mas eu acho que ele não é devido ao efeito Doppler. E aí, se ele não for devido... Porque toda a ideia do Big Bang, ela vem de uma interpretação do desvio para o vermelho das galáxias. Se o que você observa para as galáxias próximas, tem algumas que é desvio para o azul, outras para o vermelho. Quando você vai indo mais longe, todas começam a ter desvio para o vermelho. E aí, o que o Hubble observou, chegou em 1929, é que você também não mede a distância, o que você mede é o tamanho angular. Mas aí grosso modo, seria o seguinte: se todas as galáxias são mais ou menos iguais, quanto menor é o tamanho angular, mais distante ela está. Então você estima a distância pelo tamanho angular, supondo que todas tenham mais ou menos a mesma intensidade luminosa. E como é que você também não determina a velocidade, você determina desvio para o vermelho. Se você interpreta o desvio para o vermelho como sendo devido ao efeito Doppler, como está tudo indo para o vermelho, elas estão se afastando. Logo, se você volta no tempo, teria um instante que estaria tudo junto, que seria o Big Bang. Mas o próprio Hubble, como eu estava falando, em 1929, esses desvios para o vermelho era uma parte em 10⁴. Então a velocidade era baixíssima. Mas durante a vida dele próprio, Hubble, ele começou a medir desvios para o vermelho muito grandes, significando que a galáxia estava se afastando a 1/10 da velocidade da luz. Aí ele falou, não pode ser. A única coisa que anda com uma velocidade tão alta, ou é a própria luz, ou é algo leve, como elétron. Quanto mais massivo é o corpo, mais inércia ele tem, mais devagar ele anda. Então ele próprio começou a buscar uma outra interpretação que causasse o desvio para o vermelho. Ele fala um novo princípio da natureza, só que ele não encontrou. Eu também acredito nesse novo princípio, também ainda não encontrei, mas eu acredito que algum dia alguém vai encontrar, mas que não seria Doppler. Se não é Doppler, todo o Big Bang vai por água abaixo. Só uma coisa. As medidas do Hubble estavam erradas mesmo. Ele mediu lá, a constante dele da primeira medida estava na casa de 200 megaparsec. Nossa, era absurdo. Não, as medidas estavam erradas, porque na época ele não sabia que existem dois tipos de cefeidas variáveis, porque para ele estimar a luminosidade das galáxias, a distância delas e tal, ele usava um fenômeno que são as cefeidas variáveis, que elas têm um pulso que depende da luminosidade e, portanto, da massa delas. E aí só depois é que se descobriu que tem mais de um tipo dessas cefeidas, aí mudou bastante lá o valor da constante de Hubble.
mas ele morreu em 1953, então ele ficou 20 anos da vida dele tentando encontrar um novo mecanismo. Publicou vários artigos e livros discutindo outras interpretações que não a Doppler. E a radiação cósmica de fundo, então? A radiação cósmica de fundo, todo mundo fala que ela é uma prova do Big Bang. Se vocês olharem, eu tenho lá também na minha homepage 2 artigos. Os títulos são A História da Radiação Cósmica de Fundo. É com um colega, um professor da Universidade Estadual de Maringá, Marcos Neves. Lá o que a gente mostra é o seguinte, que aquilo que todos os livros falam, que o Gamow e os alunos dele previram a radiação cósmica de fundo antes dela ser descoberta pelo Penzias e Wilson. O Penzias e o Wilson foi em 1965, que descobriram com a antena de rádio lá nos Estados Unidos. E aí os livros falam que, aí chegaram lá nos 3 Kelvin. Aí os livros falam que o Gamow e os alunos já haviam previsto antes dele. É o que está em todo livro didático. Aí quando eu fui fazer essa pesquisa com esse colega, Marcos Neves, a gente viu que a história publicada é bem diferente. Os primeiros a publicarem uma previsão não foi o Gamow, mas foram 2 alunos dele, o Alfer e o Hermann, em 1949. Aí eles falaram 5 Kelvin baseado no Big Bang. No mesmo ano, os 2 chegaram maior do que 5 Kelvin, publicados, se não me engano, no Physical Review. O primeiro artigo do Gamow sobre esse assunto é de 1953. Aí ele chega fazendo as contas, ele é o professor, os outros eram os alunos dele. Quando ele fez as contas, ele chegou em 7 Kelvin. Aí o Gamow tem um livro que chama A Criação do Universo. O título é até bem sugestivo, né? Criação do Universo. Esse livro foi publicado em 1961. Nesse livro é a previsão mais tardia do Gamow que eu encontrei. Pode ser que exista outra. Nessa, 1961, 4 anos só antes do Penzias e do Wilson, nesse livro dele ele calcula a temperatura do universo. E ele chega em 50 Kelvin. Então olha só, começaram com 5, maior que 5, 7 e 50. Isso para mim parece um crescimento exponencial. Se eu descobrir algum artigo dele em 1963, já deve ter perto dos 1000 kelvins. Então não é uma previsão correta, né? Mas não só isso. Aí a gente foi fazer pesquisas de outros pesquisadores que não trabalhavam com Big Bang. E aí tem vários pesquisadores que não é citado em nenhum livro didático que chegaram na temperatura de 3 Kelvin. Começando com um prêmio Nobel francês, Guillaume, em 1896. Gamow nem era nascido. Aí medindo a radiação de fundo das estrelas lá, encontrou 5 Kelvin. Depois a gente tem o Regner, é o pai da física de raios cósmicos, muito elogiado pelo Millikan, etc. Aí ele mediu a energia dos raios cósmicos bolométrica. Aí usando a lei de Stefan Boltzmann, que é de radiação de corpo negro, ele chegou em 2,8 Kelvin, medido em 1933, publicado na Annalen der Physik. Depois a gente tem o de Broglie, outro prêmio Nobel, falando que também é contrária à interpretação do efeito Doppler. Depois a gente tem o Max Bohr, outro prêmio Nobel. Aí num artigo de 1953 ou 55, se eu não me engano, aí ele está discutindo as ideias de um outro pesquisador, Philip Freundlich. Aí o Max Born fala que se o Philip Freundlich está correto, esse Philip Freundlich também era contrário à interpretação por Doppler. Ele achava que era uma interação fóton-fóton. Aí o Max Born fala, se esse Philip Freundlich, que é um astrônomo famoso, está correto, então a lei de Hubble está ligada com radioastronomia. Isso antes do Penzias e Wilson. Então isso sim é uma previsão correta, não a do Big Bang. A relação de 3 Kelvin é contrária ao Big Bang, porque as previsões do Big Bang começaram com 5 e foram a 50. As que não usavam o Big Bang ficaram todas ao redor de 3. E ainda falaram que era devido ao efeito rádio, antes do Penzias e Wilson. Só que nenhum livro didático fala isso. Mas você pode olhar, estão lá as publicações. E são prêmios Nobel, importantes. Então, para a gente seguir, né, a programação, como o Hugo disse no começo,
A gente vai ter o prazer, eu tenho um monte de perguntas para fazer para ele, acho que muita gente aqui ainda tem também, mas a gente vai ter o prazer de ter o professor aqui amanhã de manhã, né? A gente não sabe definir exatamente o horário. Que horário que você acha? 9 horas. Então, às 9 horas ele vai estar aqui para a gente discutir essas coisas. Eu acho que vai ser extremamente proveitoso. A gente vai aproveitar para gravar um episódio do Encontro de Paciência, segundo Samuel. Acho que não sei se vai estar sabendo disso. A gente vai aproveitar para gravar. Então, acho que às 9 horas da manhã. Então, vai ser interessante, tá? Então, vamos agradecer ao professor. Eu que agradeço. Eu vou deixar aqui então com o professor Hugo. Então são 3 livros aqui para a biblioteca de vocês. Um sobre a eletrodinâmica de Weber, um outro sobre mecânica relacional, uma nova física, e um sobre a força elétrica de uma corrente. São trabalhos em eletromagnetismo que podem interessar alguns de vocês. Mais uma vez, obrigado. Aguardo vocês aqui amanhã de manhã. Obrigado. Obrigado.